Eu quero que você recite comigo assim: como vencer suas batalhas? Como vencer as minhas batalhas? Vamos aplaudir o Senhor e vamos sentar. Glória a Deus. Que gostoso. Que maravilha. Estou sentindo a presença de Deus de uma forma muito especial. Que louvores lindo, meu Deus. Camila do céu. Que quase mata a gente do coração, viu? Betinha, Carol. Que coisa linda. Os nossos músicos, parabéns. Deus abençoe vocês de uma forma muito tremenda. Eu quero nesta noite especial, digamos assim, que é uma noite especial. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Como vencer suas batalhas? É uma pergunta. Porque teve alguém que teve que vencer. Teve um homem da Bíblia que realmente ele chegou a um determinado momento que ele tinha uma batalha muito grande, muito forte, e ele precisava vencer. E eu e você, nós não somos diferentes. Todos os dias nós somos deparados com batalhas, com problemas, com dificuldade. É verdade ou não é? Todos os dias nós temos um desafio. Nós temos algo para vencer. E com este homem nós aprendemos coisas importantes, interessantes. Eu ainda brinquei, falei, acho que eu vou falar de 20 armas poderosas para vencer a batalha. Mas não vou falar, fique tranquilo. Eu quero nesta noite simplificar e falar de 2 armas poderosíssimas para eu e você, para que nós possamos vencer as nossas batalhas do dia a dia. 2 armas apenas. Tem muitas, muitas e muitas na Bíblia. Mas nesse culto de celebração, o qual a gente tem pouco tempo, né, para falar, eu quero falar de 2 apenas, 2 armas. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Já sabem de quem eu vou falar, né? Que tem um carinha bom de guerra e aprendeu a vencer suas batalhas. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, diz assim, ó: Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois és dominador sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, não há quem possa resistir a ti. Que oração! Que oração! Por que será que Josafá fez essa oração, irmãos? O rei Josafá, ele fez essa oração. Nesse capítulo 20, versículos 5 e 6. Eu quero falar para você por que ele teve que orar. Ele teve que buscar a Deus. A Bíblia diz que o rei Josafá se deparou com uma grande batalha. Um grande exército, ou seja, ele tinha um exército poderoso, composto com muitos soldados. Mas o que vinha, ou viria, ou já estava vindo ao encontro do rei Josafá, apenas mais 2 exércitos, mais do que ele. Então ele tinha um exército, e estava chegando 2 exércitos a mais. Então 2 a mais para lutar com ele. E o que ele faz então? Ele não era bobo.
ele chama então os seus soldados, convoca os seus soldados e diz para eles: é o seguinte, é impossível, é sem chance nós ganharmos essa batalha. Não tem como um exército contra 2 exércitos. É muita gente, é muito soldado. E como nós acabamos de ler esses 2 versículos, Josafá então, ele vai falar com quem? Com alguém que realmente poderia o ajudá-lo. Com alguém que realmente sabia como ele deveria fazer. E vocês viram que nós acabamos de ler esses 2 versículos, que é a oração do rei Josafá. E ele declara nesta oração dizendo: Deus Todo-Poderoso, a força está sobre ti, o poder está sobre ti. Ou seja, se o Senhor estiver conosco, nós vamos ganhar essa batalha. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A oração, igreja que me ouve nesta noite, ela prepara eu e você para a ação de Deus. A oração, ela prepara eu e você para a ação de Deus ao nosso favor. Primeiro, tem que detectar o inimigo. Ele detectou. Ele sabia que havia 2 exércitos, ou seja, um a mais, né? 2, ele era 1, 2, o outro tinha 2. Ele detectou isso aí. Segunda coisa, o rei Josafá, ele era um rei que ele tinha algumas arestas no seu passado, e ele sabia disso. Primeiro, ele fez aliança com a pessoa errada, com o rei Acabe. Ele deu as suas filhas para casar com o ímpio. Então ele tinha cometido algumas falhas, algumas coisas. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, não foi as falhas do rei Josafá, por ele ter cometido e feito aliança com pessoa errada. Não foi ele ter cometido erros que paralisou ele. No momento que ele viu que precisava, ele foi para Deus, buscar ajuda em Deus, orientação de Deus. E a primeira arma que eu quero falar para você nessa noite, porque Deus já falou comigo. A primeira, pensamentos. É uma arma poderosíssima. Pensamentos. Poder do que? De mente. Pensamento está onde? Na mente. E o nosso pensamento, realmente, ele determina muitas coisas. O que nós pensamos, o que nós ouvimos. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo orienta assim, como? Que é para nós o quê? Ter o quê? Renovação do quê? De mente. Eu não vou ler os versículos, mas está em Romanos 12, 2. Paulo orienta, Paulo, ele instrui que nós devemos renovar a nossa mente. Ou seja, está dando uma faxinada, uma limpeza nela. Sabe por quê? Porque a maioria do tempo, irmãos, nós vivemos em luta, é verdade ou não é? Na maioria do tempo, nós vivemos em lutas. E eu vou falar uma coisa, e com raiva. Eu achei muito interessante isso. Vocês vão? Eu sei que vocês já estão aí pensando. Nós lutamos mais com o inimigo do que falamos com Deus. E na nossa mente tem mais raiva do que amor. Raiva do carteiro, raiva do padeiro, raiva do motorista. Não, se eu estiver mentindo, vocês falam para mim. Raiva do prefeito, raiva do professor. Olha, escute bem, é de Deus isso. Raiva
raiva do pastor, raiva do líder de célula, raiva do técnico de som, raiva do recepcionista. Ai, que raiva, ai, que ódio, ai, se eu pudesse matar, eu mataria. Pensamentos. Aí depois que nós temos raiva de tudo e de todos, ai, que raiva de mim. Por que eu fiz aquilo? Ai, eu não podia ter feito aquilo. Ai, que raiva de mim. Quem já sentiu raiva de mim? Quem sentiu raiva de você já? Vocês são sinceros? Quem já sentiu raiva de você mesmo? Raiva da mãe, raiva do pai, raiva dos irmãos, raiva do primo. Aí depois, quando não tem raiva mais de ninguém, raiva do periquito, papagaio. Por fim, raiva de Deus. Aí é o perigo. Irmãos, nós saqueamos a nossa mente. Nós saqueamos os nossos pensamentos. E é uma arma muito poderosa. Porque tudo está nos nossos pensamentos. Tudo reflete aquilo que eu penso. O que eu penso, eu ajo. O que eu penso, eu falo. Então, se eu penso assim, eu vou agir assim. Irmãos, Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, como que diz esse versículo? Coloque para nós. Sujeitai-vos ao quem? Sujeitai-vos, pois a Deus, mas o que é resistir ao diabo e ele o que? É simples. Sujeitai-vos a Deus. Sujeita a Ele, acredite nele, faz o que Ele quer, obedeça a Ele, e o diabo fugirá de vós. É simples, não é, Carol? Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o que o diabo disse para Jesus? 40 dias de jejum e oração. O cara estava quase morto de fome. Jesus já estava com muita fome. Jesus já estava com muita sede. E o que o diabo falou para ele? Tu não és Cristo? Você não é cheio de poder? Você não é o Jesus de Nazaré? Você não é o Todo-Poderoso? Por que você está passando fome? Acabei de sair de um banquete. Comi muito. Não estou com fome, não estou com sede, Jesus. E você? Você está com fome, com sede? O diabo tentou Jesus. E o que Jesus respondeu para o diabo? Nem só de pão viverá mas de todo o que há? Palavra de Deus. Quer resistir o diabo? Quer vencer as batalhas? Temos que sujeitar a Deus. Temos que obedecer a Deus. Temos que crer na palavra de Deus. Irmãos, enquanto eu preparava essa palavra, escute, igreja, que está me ouvindo nesta noite. O Espírito Santo falou de uma forma muito tremenda no meu coração. Nós travamos uma batalha, alguns anos atrás, muito forte. É comum você ouvir da boca do crente, mas estou numa batalha. É comum, não é? Mas estou numa guerra. Parece que nós vivemos só em batalha, em guerra. E eu me lembro que quando nós estávamos passando por este problema, por essa dificuldade, eu me lembro que eu só abria a boca para dizer que eu estava em guerra, que eu estava em batalha.
que o diabo estava furioso contra nós. Que meu filho estava no crack, nas drogas, morrendo. Irmãos, eu orava 7 dias em seguida. Buscava Deus. Eu fazia tudo o que era para ser feito. E é preciso orar, é preciso jejuar, é preciso buscar a Deus, sim. Mas, se na época eu tivesse recebido uma palavra desta, que o próprio Deus peleja por nós, você já vai ouvir isto. Que o próprio Deus, Ele entra na batalha e nos dá vitória. Eu não tinha sofrido tanto. E eu lembro que um dia eu falei que eu estava cansada, que eu já tinha jejuado, que eu já tinha buscado, que já tinha feito várias campanhas. E um dia precisou de nós irmos para a cidade de São Paulo. Hoje ainda falei na casa da irmã Betinha, para a mãe dela. Eu me lembro que foi eu, pastor Aldanei e mais alguns pastores. E nós fomos participar lá no Vale da Bênção, de um trabalho lindo, maravilhoso. Aonde estava lá um homem ministrando sobre libertação. E ele nos ensinou sobre a ordem de comando. Escute, igreja. E ele deu um exemplo muito forte. Ele disse assim para nós, ensinando, ministrando sobre batalha espiritual. Ele disse: se você tem um cachorrinho Lulu, e você manda ele sair, e você chega perto dele e diz: viu, Luluzinho, saia daqui, ele vai sair? Viu, filho, bonzinho, bonitinho, vai para lá, ele sai. Mas se você falar assim, ó, sai, ele sai correndo na hora. E aquela ministração, aquele estudo, lógico, nos ajudou muito. E nós fizemos uso da ordem de comando e mandar embora todos os demônios. E oramos e continuamos buscando com o pastor Aldanei e alguns irmãos aqui de Vaiporã e de fora. E nós vencemos aquela batalha. Posso ouvir um amém? O meu filho foi liberto. Mas se eu realmente tivesse ouvido uma ministração sobre o poder da mente, os pensamentos, eu tenho certeza que eu tinha vencido muito mais antes. Eu não tinha sofrido tanto. Eu quero que você preste muita atenção nesta noite. Tome muito cuidado com aquilo que você está pensando. Tome muito cuidado com aquilo que você ouve. Coloque um filtro no seu ouvido. Tome muito cuidado com os pensamentos vagando. Quando eles vão nas cavernas. Quando eles vão na raiva. Quando eles vão na decepção. Tome muito cuidado. Quando o inimigo começa a falar que você não vai conseguir, que você não pode, que essa batalha você já perdeu, que isso não vem de Deus. Limpe teus pensamentos. Fale com Deus, busque a Deus. Sujeite a Ele. Fale com Ele como Josafá falou. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Posso ouvir um amém? Primeira arma, pensamentos. Eu vou estar falando de uma segunda arma. E essa segunda arma é uma arma poderosíssima. Essa segunda arma que eu vou estar falando, o diabo odeia ela. O inimigo das nossas almas odeia. Ele não suporta essa segunda arma. Porque quando nós fazemos uso dessa segunda arma, que ela foi disponibilizada para mim e para você, mas não tem capeta que fique de pé.
Não tem problemas que fica diante de você. Porque não é eu que estou falando, é o próprio Deus. Quer ver uma coisa? Ainda a 2 Coríntios capítulo 20, versículo 15, escute isso. Gente, olha o que Deus falou para o rei Josafá. Estão acordados? Olha o que Deus disse para ele. E disse: daí ouvidos toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas sim de Deus. Eita Deus! Josafá, não se preocupe com a multidão que está vindo atrás de você. Não tenha medo desses exércitos. Não é você que vai pelejar contra eles. É eu que vou a peleja. A parte A. Do versículo 17 apenas. Nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai parados e vede o livramento do Senhor para convosco. Ó Judá, Jerusalém, não temais. Viu? Não precisa lutar. Deus disse para Josafá: viu, meu rei? Você não precisa lutar. Essa peleja é minha. Essa causa é minha. Eu vou dar fim nos seus inimigos. Fique tranquilo. Descanse enquanto eu luto por você. O problema é que nós queremos se cansar. Nós gostamos de ficar fadigados. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu fui assim. Quando eu estava na peleja, na luta contra o crack. Quando eu entrei na peleja, às vezes, sobre o nosso ministério, sobre família, sobre tudo na minha vida. Eu parece que gostava de ficar cansada. Parece que eu gostava de ligar para os meus colegas de ministério, para os meus amigos, para os meus irmãos de oração. Não sei, parecia que tinha um prazer naquilo, de dizer que eu estava lutando, que eu estava em guerra. E é a coisa que o diabo mais gosta. É quando nós fazemos isso. Que nós falamos mais com o inimigo, como eu disse no início da mensagem, do que com Deus. Quando nós aprendemos que tudo está sobre a nossa mente, é o que nós pensamos, o que nós ouvimos. Nós podemos trabalhar o pensamento, o que ouvimos e os nossos pensamentos, nós podemos trabalhar ele por bem ou por mal. Eu decido. Você decide. Você decide com quem você conversa. Não é, Alessandra? Você decide com quem você anda. Você decide com quem falar. Você decide com quem consultar as coisas. Você decide no que pensar. Não vem dizer que é o diabo que põe na cabeça. Ele coloca, mas nós temos o poder de tirar do nosso pensamento. Eu testemunhei esses dias, daqui as mulheres, uma quarta-feira,
Nós saímos com o pastor Aldanei e o Juninho, ficamos a tarde inteira na cidade. Eu já não estava muito bem. Fomos comprar uns material e fazer umas coisas. Então andou nós três. Eu cheguei na minha casa por volta de 6 horas da tarde, muito cansada. Mas eu vi que não era uma canseira normal. Eu vi que era algo espiritual. Algo que queria me deixar sufocada, triste. Quem sabe entrar numa depressão. Eu lembro que eu entrei para dentro do meu apartamento, peguei meu celular e comecei a mandar algumas mensagens nas redes. E eu fui ficando cada vez mais cansada. E parece que algo soprava no meu ouvido, falava no meu ouvido. Viu? Vocês estão cansados. O povo está desanimado. Não vai dar certo isso. Viu? Até o final do ano, coisa muito ruim vai acontecer. Ano de 2017, então, ó os pensamentos. Começaram a bombardear a minha mente. E eu fui me sentindo cada vez mais cansada, mais desanimada. Só que teve um momento, escute igreja, que eu me levantei. Eu falei, espera aí, qual célula que é mais perto do meu apartamento? Eu lembrei da célula da Juliana. Liguei para a mãe Isabel. A célula aí é. Liguei para a Juliana, é. Eu me levantei, eu tomei um banho. Eu catei a minha bolsinha, o pastor falou, quer que eu te leve? Eu falei, não, é aqui um quarteirão para baixo. Eu fui nessa célula. Irmãos e irmãs, queridos que me ouvem nesta noite. Quando eu coloquei meus pés no portão da casa da Isabel, já uma alegria invadiu o meu coração. Uma força sobrenatural veio sobre a minha vida. E eu entrei dentro daquela célula. E a Fran, é a Fran do Isolino, tem mais Fran. Ela começou a ministrar uma palavra. E aquela palavra foi falando comigo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu saí de lá totalmente curada. Restaurada. Feliz, alegre. Pensamentos. Filtre. Adoração. Essa última arma que eu quero encerrar essa palavra nesta noite. Adoração. Mesmo diante do desânimo, eu me levantei daquele sofá e eu comecei a tomar banho, adorando o meu Deus. E eu profetizava e dizia, ainda que eu esteja desanimada, ainda que eu esteja triste, quem sabe até querendo bater alguma aí, não é depressão que fala o primeiro que dá, como é que é? Antes da depressão, pastor? Não. Antes da depressão vem algo. Um desânimo. Tem outra palavra, não me lembro qual. Eu me levantei. E eu comecei a adorar este Deus maravilhoso. E eu comecei a falar para mim mesmo. Inimigo, você não tem poder sobre minha mente. Você não tem poder sobre os meus pensamentos. E eu levantei um altar de adoração. Eu quero convidar vocês nesta noite a levantar um altar de adoração na sua vida. Quando Deus falou para o rei Josafá que aquela luta não era dele, que aquela peleja não era dele, era do próprio Deus. Eu quero que você preste muita atenção nesta noite. O que o rei Josafá fez?
2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18. Escute isto. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram. O 19. Levantaram seus levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coroitas para louvar o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Quando Deus falou para o rei Josafá que era para ele ficar tranquilo, que ele mesmo ia pelejar, a Bíblia nos afirma aqui que o rei comunicou os levitas, comunicou os cantores, comunicou os músicos e começaram a adorar em alta e linda voz. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que não vai dar tempo de eu estar lendo, mas diz a Bíblia aqui, no decorrer, na continuação, no versículo 21, 22 de 2 Crônicas, que o próprio exército que veio contra o rei Josafá, não precisou do exército dele mover um dedo, eles mesmos se destruíram. Igreja que me ouve nesta noite, quando você levanta um altar de adoração, não precisa você se cansar, não precisa você ficar murmurando, chateado, nervoso, cansado, angustiado. Você levanta o altar de adoração, os próprios inimigos, eles se matam por conta sozinho. Alice falou algo aqui, que é para nós atrair a presença de Deus, o olhar de Deus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, nesta noite, estas duas armas poderosíssimas que Deus nos dá, que é o nosso pensamento e adoração, se nós fizermos uso delas, nós paramos de ficar buscando as mãos de Deus, e nós buscamos a face de Deus. Povo que não conhece a Deus, vive dia e noite buscando as mãos de Deus, os benefícios de Deus. Mas servos e servas de Deus, quando ele é um verdadeiro adorador, quando ele crê no poder, na soberania, na majestade de Deus, ele deixa de buscar as mãos de Deus e ele começa a buscar a face dele, a presença dele. E ele começa a adorar, ele se torna um adorador. Estou na batalha, mas Deus é comigo. Estou na prova, mas Deus é comigo. Estou na luta, mas tem um general de guerra forte. Estou assim um pouco doente, mas eu sirvo o médico dos médicos por excelência. Esse altar, essa arma, ela é uma arma de guerra poderosa. Eu quero convidar os levitas desta igreja. Onde estão os levitas? Eu quero convidar os levitas, os músicos, cadê? Para subir no palco nesta noite. Porque eu quero desafiar você nesta noite
a levantar um altar de adoração nesta noite. Para de guerrear, para de lutar, para de suar a camisa, para de andar cabisbaixo, para de lamentar, de reclamar. E começa a adorar nesta noite. E começa a declarar para o inimigo das nossas almas: eu sirvo um Deus poderoso de guerra. Eu sirvo um Deus poderoso de guerra. Eu sirvo um Deus que nunca perdeu uma batalha. Eu sirvo um Deus que, se Ele quiser, Ele faz o fim virar começo. É só adorar, irmão. É só adorar. É só adorar. É deixar a preguiça de lado e adorar. Largar de ser reclamão e adorar. É deixar de mexeriqueiro e adorar. É deixar de ficar olhando para a vida dos outros e adorar. É parar de ficar sondando a vida do vizinho e adorar. Ricarabada da surianda caixei. É só adorar. O dia que eu comecei a adorar, o dia que eu comecei a levantar esse altar de adoração, o diabo dizia: o teu filho vai morrer, ele está no crack, ele está no fundo do poço, ele fica 5 dias na boca de fumo, não tem jeito mais. Eu disse: sai, capeta, sai, diabo, porque eu sirvo um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que vai além da medicina, um Deus mais forte do que o crack. Nem é uma tempestade, gente, é um copo. E nós já começamos: estou na luta, estou na prova, estou na luta, estou na prova. Nem foi muita coisa. O irmão falou que não gostou da tua palavra, você já quebra os braços. Só porque não entrou na escala já fica triste, já fica amortecido. Já estou na prova. Ei, vamos se levantar e adorar o Senhor. Vamos se levantar e adorar. Vamos começar a adorar nesta noite. Enquanto o rei Josafá colocou o povo para adorar, enquanto o rei Josafá convocou os levitas, eles se mataram todos, todos, irmão Zenaide. Diz a Bíblia que o rei Josafá com o seu povo outro dia, escute, eles andavam pisando em cadáver. A Bíblia diz, Fernando, que todos morreram. E o rei Josafá com o seu exército, o outro dia, saíram pisando em cadáver, todos mortos. Eles mesmos se mataram. E além de tudo, levaram todo o ouro, toda a mercadoria daquele exército. Porque morto, por que quer ouro? Por que morto quer ouro? Por que morto quer dinheiro? Só porque adorou. Onde está o primeiro adorador nesta noite? Onde está o primeiro adorador? Quem tem uma batalha para vencer essa semana e quer adorar o Senhor? Não quer mover um dedo. E o povo todos mortos. Eu convido nesta noite a você sair do teu lugar e vir aqui à frente adorar o Senhor. Ofereça o teu louvor nesta noite como nunca. Como nunca. Como nunca. Oh, aleluia. Faz a diferença sair do lugar. Faz a diferença. Néia, chega mais aqui perto, você e seu esposo. Não precisa lutar, Néia. Para de lutar, para de chorar. Para de se cansar, Néia. Tem gente muito cansada aqui nesta noite. Tem pessoas muito cansadas de tanto lutar.
luta de manhã, de madrugada, meio-dia. O Senhor manda te dizer nesta noite: levanta um altar de adoração nessa noite e começa a adorar este Deus. Vamos adorar. Abra o teu coração e adore. Para de buscar as mãos e busque a face de Deus nessa noite. Oh, aleluia.